Olá, meu nome é Rodrigo Santa Cruz Guidalini, eu sou oncologista clínico da clínica Clion de Salvador, pertencente ao Grupo CAM, e coordenador do Centro de Genética e Prevenção do Câncer do Grupo CAM. Hoje, aqui no Congresso Franco Brasileiro, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre painéis genéticos para genes de predisposição hereditária ao câncer. Foi uma conversa bastante interessante que nós tivemos aqui durante esta manhã, porque a gente conversou um pouco sobre a história, como que a gente chegou até esses testes genéticos, até como é que a gente começou a fazer os testes e como é que essa história foi progredindo até hoje a gente chegar realmente a solicitar painéis com múltiplos genes. Bem, a gente sabe que a história da genética começa tem um divisor de águas que é a descoberta da fita dupla de DNA, que aconteceu na década de 50 por Watson e Crick. E a partir desse momento a gente começou a fazer uma série de estudos com DNAs e também nesse período mais ou menos um médico chamado Henry Lynch começou a estudar famílias que tinham agregações de pacientes com câncer. E inicialmente muitas pessoas não acreditavam que o câncer poderia ser hereditário. Muitas pessoas criticavam o trabalho dele, dizendo que ele realmente não ia chegar a lugar nenhum se ele continuasse realizando esses estudos. Mas, muito pelo contrário, hoje ele é considerado um pai do câncer hereditário, porque ele começou realmente a estabelecer conexões de câncer com a hereditariedade, até que em algum momento a gente começou a ter a possibilidade de clonar os genes, ou seja, descobrir os genes que estavam relacionados ao câncer. E o primeiro gene que foi descoberto, que foi relacionado ao câncer de mama, ele foi identificado o local dele em 1990 pela pesquisadora Mary Claire King, que estava dentro do cromossomo 17. Mas ele conseguiu ser clonado somente em 1994. Então, o primeiro gene relacionado a câncer de mama hereditário foi descoberto em 1994. E o nome dele, a gente deu o nome para ele de Breast Cancer 1, o famoso BRCA1. No ano seguinte, em 1995, foi descoberto o irmão desse gene, que também é relacionado ao câncer de mama familiar, chamado Breast Cancer 2, ou também BRCA2. Então, a partir do momento que foram descobertos esses genes, uma série de estudos começaram a ser realizados com pacientes que tinham vários casos de câncer na família, e de mama e ovário, e a gente começou a perceber que cerca de 5% a 10% dos casos estavam relacionados à presença da mutação nesses dois genes, BRCA1 e BRCA2. Mas existiam algumas famílias ainda que a gente ainda não conseguia encontrar, mesmo fazendo esses testes, o motivo pelo qual aquela família tinha tantos casos de câncer de mama e ovário, por exemplo. Felizmente, em 1998, por interesses comerciais, um laboratório patenteou esses genes, BRCA1 e BRCA2. E a gente começou a viver uma situação bastante inusitada dentro do câncer hereditário, que a realização do teste ele era propriedade de somente um laboratório americano. E isso dificultou muito a realização de pesquisas nessa área, principalmente nos Estados Unidos e algumas regiões onde a patente ainda ela funcionava. E por causa disso, aqui no Brasil, mesmo que tivesse sido descoberto em 1994 e 95 genes, é muito difícil fazer o teste aqui no Brasil, porque normalmente o custo desse teste variava em torno de 15 a 20 mil reais para ser feito aqui no Brasil. Isso inviabilizava completamente as pacientes de serem testadas, apesar de a gente saber que seria muito importante. E nesse meio tempo, o que foi acontecendo? Foram estudando essas pacientes. Olha, eu tenho alto risco de câncer de mama e ovário, vamos traçar estratégias de prevenção e redução de risco. E muitas dessas estratégias deram certo. A gente começou a fazer, por exemplo, rastreamento intensivo com ressonância.
a partir dos 25 anos. Isso fez com que a gente começasse a detectar tumores que anteriormente, somente através de tomografia, eles não poderiam ser detectados. Outra situação que a gente estudou foi a realização de cirurgias profiláticas, como por exemplo a retirada das glândulas mamárias. Isso faz com que você tenha uma redução de cerca de 90% do risco de câncer de mama. E outra coisa também que é bastante importante e muito pouco ventilada é a realização da retirada dos ovários profilaticamente. A retirada dos ovários profilaticamente consegue reduzir risco de câncer de ovário em si, de forma muito significante, cerca de 80% de redução de risco. Mas como o ovário ele produz os hormônios femininos que muitas vezes estão relacionados à iniciação do câncer de mama, quando você retira os ovários, você também tem um impacto na redução de risco de câncer de mama, na ordem de cerca de 50% você consegue reduzir. E estudos mais recentes mostraram que a retirada dos ovários também é capaz de reduzir mortalidade para as pacientes BRCA1 e BRCA2. Então essas estratégias foram realmente muito interessantes para essas pacientes e por muito tempo a gente não tinha a possibilidade de oferecer isso para os nossos pacientes aqui no Brasil, porque o teste era muito inviável, muito caro. E no pano de fundo disso, a genética estava sofrendo uma revolução. Por quê? Porque a gente demorou cerca de 10 anos para sequenciar o primeiro genoma. A gente começou em 1990 o projeto Genoma e acabou em 2001, foi o primeiro draft que foi publicado e em 2003 realmente ele acabou. Então a gente demorou cerca de 10, 13 anos para fazer o sequenciamento do genoma de uma pessoa e a um custo exorbitante, aproximadamente cerca de 2 a 3 bilhões de dólares foram usados para a gente conseguir sequenciar o primeiro genoma. E graças ao advento de uma tecnologia chamada sequenciamento de nova geração, esse custo, que era proibitivo, fez com que a acessibilidade a esse teste se tornasse muito mais acessível. Por quê? Porque o custo começou a cair muito no momento que você adicionou essa nova tecnologia à prática laboratorial. Então, em 2007, as primeiras plataformas de sequenciamento de nova geração começaram a entrar no mercado, acadêmicos e comerciais, e os custos que eram proibitivos, exorbitantes, começaram a cair drasticamente, a ponto que hoje a gente pode dizer que a gente consegue fazer um sequenciamento de um genoma, cerca de alguns dias, 2 a 4 dias, a gente consegue sequenciar um genoma inteiro em uma máquina a um custo de aproximadamente $1.000. Então, se a gente para pensar que há 10 anos, em 2003, a gente precisou de 3 bilhões e 10 anos para sequenciar um genoma, hoje a gente está falando de 2 a 3 dias e $1.000 para sequenciar um genoma inteiro. Então, isso fez, essa revolução que aconteceu no pano de fundo foi muito importante para a implementação de testes genéticos na prática clínica. E tudo culminou e foi um evento muito importante, aconteceu em 2013, que foi a queda da patente dos genes BRCA1 e BRCA2. No momento que, nesse momento, nos Estados Unidos, houve a quebra das patentes desses dois genes, outros laboratórios comerciais puderam entrar no mercado e começar a competir, fazendo com que os testes com preços anteriormente exorbitantes caíssem drasticamente poucas horas após a divulgação da queda da patente dos genes BRCA1 e BRCA2. Então, foi um grande marco 2013 para a acessibilidade ao teste genético no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e, em consequência dessa quebra da patente, em todos os outros países onde ela era vigente. E aqui no Brasil não foi diferente. Os custos começaram a cair drasticamente também a partir dessa época e isso começou a fazer com que a gente transformasse o teste genético que antes era inacessível em alguma coisa que você podia realmente solicitar para o seu paciente e você teria certeza que ele daria um retorno para você com o teste. Uma vez fazendo isso, a gente começou a detectar muitas pacientes com as mutações e essa tecnologia também permite que a gente faça, ao invés de fazer um teste que é o passo a passo, por exemplo, fazer BRCA1 na sequência BRCA2 e se vier negativo um teste complementar que nós chamamos de MLPA, que é a busca de grandes rearranjos, duplicações e deleções, esse sequenciamento de nova geração permite que a gente faça todos os testes em paralelo e ao invés de a gente fazer somente BRCA1 e BRCA2, a gente pode testar todos os genes que em algum momento já foram relacionados a câncer de mama familiar.
Então, hoje eu consigo fazer um teste de, por exemplo, 20, 25 genes relacionados a câncer de mama familiar em um teste somente. Antigamente, eu tinha que ir pedindo um por um. Então, isso facilitou muito a nossa prática clínica. Lógico que não é para todas as pacientes que têm a possibilidade, que a gente precisa solicitar um teste com múltiplos genes, mas em algumas situações, por exemplo, quando aquelas pacientes, a apresentação clínica da síndrome genética não é tão clara, por exemplo, associação de tumores que fazem parte da síndrome de câncer de mama e ovário familiar, ou de Li-Fraumeni, ou de câncer de intestino familiar. Então, quando essas síndromes começam a se misturar dentro de uma mesma família, ao invés de eu pedir um teste específico para cada síndrome, eu posso lançar a mão de solicitação de um painel genético que consegue abranger todos esses genes relacionados a essas síndromes. Então, isso realmente revolucionou a nossa prática clínica e hoje em dia realmente muito tranquilo pedir. Os nossos convênios, eles têm um pouco ainda de resistência de liberar os painéis, mas, por exemplo, o BRCA1 e BRCA2, para aquelas pacientes que têm indicação, desde 2014 a gente consegue solicitar. Para aquelas pacientes que realmente precisam, os convênios pagam. Então, isso mudou a nossa prática clínica. Nós estamos identificando muito as pacientes com câncer de mama e ovário hereditário. Aquelas pacientes que já tiveram diagnóstico podem ter tratamentos diferenciados, acompanhamentos diferenciados. E toda paciente que é diagnosticado com uma alteração genética, existem outros portadores que são assintomáticos, que nunca desenvolveram a doença, que podem também se beneficiar de realizar o teste e, caso eles sejam positivos, por exemplo, uma filha de uma paciente com BRCA1 seja positiva, a gente pode colocar ela dentro de um protocolo de segmento, fazendo com que ela tenha um rastreamento intensivo desde os 25 anos de idade, realize cirurgias profiláticas que reduzam o risco absurdamente de desenvolver câncer de mama e ovário, e a gente consegue mudar a história familiar dessa família. O que antes era um karma, todas as mulheres sendo diagnosticadas de forma precoce com câncer de mama e ovário e muitas vezes falecendo da doença, a gente consegue reverter completamente isso. Então, hoje pela manhã a gente bateu um papo sobre isso, foi realmente muito prazeroso estar aqui no Congresso Franco-Brasileiro e eu gostaria de me colocar aí à disposição, caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para, quem sabe, aí no próximo congresso ou até mesmo através das nossas meios de comunicação de mídia social, tirar alguma dúvida que porventura venha acontecer. Muito obrigado.